chamado Tricolor, a sua voz. Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo São Paulo Futebol Clube e Fluminense. Hoje nós vamos fazer rápidas observações a respeito do que foi o jogo do São Paulo. Aí, lógico, observações daquele jeito que vocês me conhecem. Vou pontuar algumas questões ali que me chamaram a atenção a respeito desse confronto. E a primeira delas é garra. O São Paulo é um time que ele vem jogando com garra, com determinação, exclusivamente. É uma coisa que é inegociável. Não tem como negociar. Se você veste um manto do São Paulo Futebol Clube, você tem que jogar com garra, tem que jogar com determinação, tem que querer jogar, tem que querer ganhar o jogo. Simples assim. Não tem conversa. É inegociável para a torcida. Todo e qualquer jogador tem que querer ganhar o jogo. E isso nós identificamos claramente, principalmente no segundo tempo, o São Paulo querendo ganhar o jogo, pressionando o adversário, que, diga-se de passagem, há algum tempo atrás era um Fluminense que estava jogando um belo futebol, cogitava-se até o nome do técnico Fernando Diniz de treinar a seleção brasileira. Então, assim, irmão, é jogador de São Paulo. Não importa se é bom, se é ruim, se é mediano, não quero saber. Pra torcida não tem conversa, velho. Tem que ter garra. Tem que querer ganhar o jogo. Pisou dentro de campo, vestindo o manto tricolor, o mínimo que tem que ter é garra. Tem que querer ganhar o jogo. Simples assim. Então, parabéns para os jogadores. Estamos conseguindo identificar isso nos jogadores, especificamente nesse jogo contra o Fluminense. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar é que o São Paulo tem de 10 a 12 desfalques. 10 a 12 desfalques. Dentre eles, muitos que seriam titulares, como o Galopo, o próprio Caleri, não é? O próprio Ferrarese, né? O Beraldo, o Wellington, Igor Vinícius. Talvez o Wellington teria ali uma disputa direta com o Caio Paulista. Eu até acho que o Caio Paulista está à frente, mas dependendo do jogo, o Wellington poderia ser utilizado pela questão da velocidade. Mas enfim, 10 a 12 desfalques. E isso faz uma diferença monstruosa, absurda, em qualquer time. Se você coloca 10 a 12 desfalques no Palmeiras, se você coloca 10 a 12 desfalques no Botafogo, no Grêmio, em times que estão à frente do São Paulo, no meio da tabela, ou lá brigando contra o rebaixamento, com um Corinthians, por exemplo, vocês vão ver como fazem falta 10 a 12 desfalques, e dentre eles muitos jogadores que seriam titulares. Se não titular absoluto, titulares dentro desse novo esquema implantado pelo técnico Dorival, esse rodízio, para não dar o protagonismo ao departamento médico. Então isso tem feito muita falta, e isso faz uma diferença dentro do campeonato. A vitória do São Paulo ela foi importantíssima, porque o campeonato está muito disputado, ele está muito achatado, com diferença para um time ou outro, como o Botafogo, o Palmeiras, o Grêmio, lá em cima na tabela, e aqueles que estão lá embaixo também, América, Corinthians e outros que estão na parte de baixo da tabela. Então, o importante foi pontuar. Quanto mais o São Paulo pontuar dentro do campeonato, principalmente nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, vai ser de fundamental importância para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que ganhar. Simples assim, galera. De preferência ganhar dentro de casa.
Contra times menores, ganhar fora de casa, e contra times do mesmo tamanho ou que estão melhores estruturados hoje, que têm sido postulantes e têm ocupado um meio de tabela, tem que pontuar. Tem que pontuar. Contra esses times, fora de casa, tem que 0-0, 1-1, não importa. O São Paulo tem que pontuar. Simples assim. Justamente pela questão da segunda rodada, da segunda parte da temporada, o São Paulo tem que fazer pontos agora nesse primeiro turno, porque no segundo turno vai ser fundamental você conquistar esses pontos somados agora no primeiro turno. Tá ok? Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar e que me chamou muita atenção foi o Luciano. O Luciano. Teve o nome gritado, ovacionado pela torcida, parece que foi lá, beijou o símbolo do São Paulo. Tudo certo, Luciano, tranquilo, tudo certo. A questão do Luciano que eu gostaria muito de mencionar aqui não foi tanto a questão simplesmente do futebol jogado, que ele tem demonstrado alguma melhora, ele tem demonstrado que em alguns jogos ele pode e será importantíssimo e decisivo, como foi nesse jogo. Mas uma questão que às vezes passa desapercebida, a questão da atitude. Da atitude do Luciano. Esse ato dele de peitar o Felipe Melo, não para simplesmente brigar por brigar, ou reclamar por reclamar, mas a questão da atitude. Nós não podemos mais permitir que outros jogadores venham dentro de casa e façam o que quiser. Nós não podemos admitir que outros times venham dentro de casa e queiram se impor, inclusive psicologicamente, emocionalmente, em cima dos jogadores do São Paulo. Então nós precisamos de um representante, precisamos de alguém que bata de frente, precisamos de alguém que se imponha, de alguém que represente a torcida, que represente a alma do torcedor, o espírito são paulino, assim como no passado recente foi o Lugano. Agora nós precisamos de um jogador assim. Eu sei que o Luciano muitas vezes não desempenha o futebol que nós gostaríamos, muitas vezes ele está abaixo do esperado, muitas vezes ele some do jogo, mas essa questão do Luciano demonstrar esse tipo de atitude, ele é fundamental. Porque isso contagia de maneira positiva os outros jogadores. Isso mostra e isso traz a galera cada vez mais para perto. Se é intencional ou não dele, não importa. O importante é que nós precisamos de alguém que tenha atitude. O São Paulo, que muitas vezes se comporta como um gatinho, como um cordeirinho, mesmo dentro de casa, está na hora de ter atitude. Porque se nós queremos brigar para estar entre os 8, 6, 4 primeiros colocados, isso que o Luciano fez demonstra atitude. E é disso que nós estamos precisando nos jogadores. E tomara que esse comportamento, essa atitude dele, isso venha contagiar os demais jogadores. E agora eu vou para a terceira e última observação desse pós-jogo. Gostaria muito de falar a respeito dos 5 jogadores da base que foram utilizados pelo técnico Dorival Júnior. Quem me conhece sabe que eu não sou a favor de colocar o piano, a responsabilidade, nas costas de jogadores da base. Principalmente quando eles acabaram de subir para o profissional. Porém, todos também sabem que o meu pensamento é em que situações extremas é necessário medidas extremas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, rapaziada. Os jovens da base têm crescido, têm amadurecido e estão evoluindo no seu futebol. Patrick Lanza, que a gente via que estava um pouco tímido, mas que tem condições de melhorar o seu futebol, está parecendo que está entendendo o que é jogar no profissional do São Paulo Futebol Clube. Patrick Lanza,
ele está apresentando leves melhoras e que serão importantíssimas para o São Paulo. Lembrando que nós enfrentamos um time que vinha muito bem há alguns jogos atrás. O Patrick Lanza ele tem mostrado uma evolução. Jogadores como Pablo Maia já estão até sendo sondados por outros clubes europeus. Rodrigo Nestor é o que se destaca um pouco negativo. A gente sabe da questão, nós torcedores, né? O que é falado a respeito do Rodrigo Nestor. Pode render mais, porém tem arriscado, principalmente nesse jogo, arriscou alguns chutes de fora da área. Não está acertando? Uma hora vai entrar. Uma hora vai acertar. E nós precisamos que eles ganhem confiança, que eles tenham aquilo que o Luciano teve, atitude. Não se escondam dentro do jogo. Jogadores da base, não se escondam dentro do jogo. Vocês tiveram e terão sempre em torno de 30, 40, 50, até 60 mil torcedores presentes no estádio apoiando vocês. Então não se escondam. Joguem futebol. Vai para cima. Arrisquem. Façam algo diferente. Façam algo a mais. E assim a evolução de vocês vai acontecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Num São Paulo que está desfalcado, será importantíssimo a evolução de todos vocês. De todos vocês. Gostaria de destacar de maneira especial o Juan. Nós estávamos sem o Caleri e provavelmente iremos enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil sem o Caleri. Não sei, sinceramente, se o Dorival Júnior vai escalar o Juan, mas eu gostaria muito. Porque o Juan, que talvez até nós achássemos que não conseguiria vestir ou representar as cores do São Paulo Futebol Clube, talvez pelas poucas oportunidades que teve, talvez pelo tempo de adaptação no profissional, é importantíssimo que o Juan esteja evoluindo. O futebol dele está crescendo. Desculpa, galera. O futebol dele está crescendo. Ele está evoluindo. O Juan está indo para cima, está encarando. Eu tenho certeza absoluta que se o Juan, ganhando essa moral do Dorival Júnior e dos seus companheiros e a torcida abraçar, o Juan ele vai poder ajudar em muito o São Paulo Futebol Clube. Assim como o Rodriguinho, assim como o Patrick Lanza, assim como o Pablo Maia já está fazendo, e assim até mesmo como o Nestor poderá vir ajudar o São Paulo Futebol Clube. Então é fundamental que nesses momentos que estão de necessidade extrema, os jogadores do São Paulo da base, eles entendam a importância deles até pelos desfalques que nós temos do elenco principal. Fora isso, parabéns à torcida, parabéns aos quase 50 mil torcedores que estiveram presentes no estádio. É isso, é isso. Quem ama o São Paulo, apoia o São Paulo. Juntos nós podemos salvar o São Paulo. Você, torcedor, que pode ir ao estádio, vai, apoie, cobre somente no final do jogo, se precisar cobrar, mas apoie. Apoie principalmente os jogadores da base. Dê moral para os jogadores. Apoie os jogadores, dê moral para eles, para que esse elenco que, como nós comentamos, que é mediano, que é um elenco limitado, possa ganhar moral. E ganhando moral, ganhar confiança. E ganhando confiança, todos ganham e trazem resultados. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pós-jogo, dessas análises. Quero contar com a opinião de vocês. Deixa o seu comentário nesse vídeo. E compartilhe, se inscreva se você tiver gostado desse pós-jogo. Tamo junto, galera. É nóis, porque aqui é São Paulo Futebol Clube.